Vou pôr para gravar aqui. Bom, meus amigos, deixa eu compartilhar na tela aqui, que a gente vai falar bem baseado numa apresentação que os seus entrevistados prepararam com todo carinho. Então, hoje o nosso papo é para falar de gerações de demanda, apostas, tendências e apostas para 2023. Tá certo? Aqui eu até errado, 22, mas é 23. LEP 23. Depois eu dou um F, que essa tela é só transitória. E aí, eu juntei o Gabriel e o Davi nesse mesmo papo, não conheci o Davi. A gente falou hoje mais cedo e falamos por WhatsApp, mas vem desse movimento do LinkedIn, eu fui conectando as pessoas que eu vi que tinham bastante coisa para agregar e pensavam parecido. Então, tive essa oportunidade de conhecê-los e conhecer outras pessoas que estão aqui também. O próprio Lucas, que faz um trabalho super legal de perfis corporativos e tudo mais. Então a ideia foi juntar todo mundo nesse papo. Então, primeiramente, queria pedir pode ser o Davi. Davi, se apresenta aí brevemente, fala o que você faz, qual que é o seu background, para quem não te conhece, e depois o Gabriel fala na sequência, a gente já entra aqui. Beleza. Bom, de forma bem resumida, já tenho aí 10 anos de marketing digital, transitando e orbitando aí por várias frentes, né, dentro do cenário. E de 2 para 3 anos para cá, foi quando eu, de fato, caí assim, no B2B, de forma bem mais intensa, e eu tive aí a oportunidade, inclusive continuo tendo, na concepção de um projeto de uma Legal Tech, que inclusive acho que até que a CMO do projeto está, inclusive, aqui com a gente. E aí foi um trabalho muito interessante, porque eu consegui construir com ela, com a equipe, um projeto super bacana, que no início tinha ali algo em torno de 20 clientes. Hoje, depois de um ano e meio de projeto, indo aí para mais de 100 clientes, aí um faturamento sólido, um produto que já está consolidado. E eu tive a oportunidade de participar e, no meio desse processo, identificar alguns caminhos, validar outros e perceber que existe sim uma lógica por trás. E o curioso foi que durante esse meio tempo aí teve a pandemia, muita coisa foi mudando e as coisas foram fazendo ainda mais sentido para mim. E é um pouco do que eu vou trazer hoje aqui para a gente conversar, e é isso aí, mais ou menos. E aí, desde então, eu com a GrowToBe estou, como posso dizer assim, replicando esse modelo que já foi validado para atingir aí outros projetos B2B. Muito bom. Gabriel, você, manda bala. Oi, pessoal, prazer. Sou Gabriel Barbosa, eu sou diretor de marketing na Incognia. Incognia é uma empresa de prevenção à fraude. Estou na Incognia já faz 3 anos, é 100% B2B, é uma startup early stage nos Estados Unidos, e eu estou trabalhando com B2B já faz 7 anos, dos 17 de carreira em marketing, 7 são 100% em B2B. Vim de empresas bem mais tradicionais, assim, começo de carreira era Whirlpool, Philips, era total B2C, e aí faz 7 anos que eu migrei para o B2B, esses 3 na Incognia. E esses 3 anos, assim, empresa de tecnologia global, né? A gente já está em mais de 25 países, estamos em mais de 200 milhões de celulares no mundo, e a gente vende 100%, negócio 100% B2B. Assim, tenho aprendido demais. E aí um pouco desses aprendizados eu tenho compartilhado no LinkedIn, né? E aí um pouco do que eu vejo para o ano que vem é o que a gente vai falar hoje. Acho que muita coisa que o Davi, Davi e o Vitor, a gente concordou em várias coisas assim nos nossos papos prévios, mas eu fiquei bem feliz com as coisas que eu vou falar, porque acho que são de fato as que eu mais acredito, assim. O número 5 você não pode perder. E aí, gente, eu só queria combinar a dinâmica com todos aqui do seguinte, para que a gente consiga promover a interação. Então, cada tópico, se alguém tiver alguma pergunta relacionada a ele, fica à vontade para levantar a mão, abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Então, não vamos segurar até o final para tirar as dúvidas, então, respeitando a presença e o horário de todos. Então, a primeira pergunta, já jogo para o Gabriel. Gabriel, o que você viu em 2022 relacionado à geração de demanda? Olhando para trás, agora estamos fechando o ano, o que você viu acontecer de forma ampla
do que deu certo, do que deu errado, o que aconteceu no mercado. Não tem uma resposta certa, mas aqui do topo da sua mente, aí você olhando para esse tema, quais são as coisas que mais te chamaram de atenção assim, em 22? Cara, acho que a coisa que mais me chamou a atenção de todas é quanto, de fato, o mercado ainda está focado em geração de lead, e quanto algumas pessoas, incluindo a gente aqui, em B2B, começaram a falar agora de geração de demanda. E acho que essa dicotomia é bastante clara. Assim, eu tenho mesmo, né, assim, mesmo com tudo que eu tenho escrito em relação à geração de demanda, eu recebo algumas mensagens, recebi de um colega de faculdade recentemente, assim, o cara está numa empresa que ele acabou de entrar, ele falou, pô, queria bater um papo com você para saber como que você está fazendo para fazer geração de lead. Então, porque eu vi que você está escrevendo sobre isso e tal, e então, assim, as pessoas ainda têm isso muito na cabeça, né? Mesmo pessoas no mercado que eu já venho conversando, as pessoas ainda têm essa dificuldade de fazer essa mudança, né? Eu acho que isso é uma das coisas. Eu acho que a outra coisa é a queda assim, né, assim, o que a gente vê no mercado, para mim, é um pouco do reflexo do que a gente vê na humanidade como um todo, né? Para onde que eu acho que a humanidade está indo, que é o abismo do excesso de dopamina e a busca por estímulos e a perda da capacidade de atenção. Então, assim, se a humanidade está indo para aí, o mercado também está indo para aí, né? Então, isso acho que é uma coisa super forte, assim. Tava numa mesa de bar com os amigos essa semana falando exatamente desse problema, assim, todo mundo falando das suas próprias estratégias para como entrar menos em mídia social, né? Porque está desesperado, como tem dificuldade de ler, como tem dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? Tem aquele número mágico que surgiu aí numa pesquisa da Microsoft, que era o humano, os seres humanos essa pesquisa da Microsoft de 2015 diz que os seres humanos estão com um tempo de atenção menor do que de 8 segundos. E aí nessa pesquisa o que ficou famosa, se falou muito sobre que um peixinho dourado tem atenção de 9 segundos, então o humano está com atenção menor do que de um peixinho dourado, isso muito para falar de social, né? Mas aí depois algumas pessoas desbancaram esse mito, falando que depende da tarefa, né? Porque uma pessoa dirigindo, por exemplo, né? Daí vem uma outra pesquisa em cima que uma pessoa dirigindo tem um tempo de atenção plena de até 20 minutos. Então, assim, sem entrar muito nos números, acho que todo mundo sente que o digital está fazendo com que o nosso tempo de atenção e facilidade de atenção seja cada vez muito menor, né? Isso acho que é inegável, assim, né? E aí acho que isso, assim, tem outros números que eu vi nessa, digamos, pesquisa pela atenção, né? Que uma pessoa nos Estados Unidos, a cada hora, checa o seu e-mail pelo menos 30 vezes, na média, né? Quanto que isso interrompe a atenção da pessoa em outras coisas, né? O usuário médio nos Estados Unidos checa o seu celular mais de 1.500 vezes na semana. E todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui vive isso. Às vezes você não está fazendo nada, você está esperando o elevador, você tem que olhar o celular, né? Então, isso acho que é uma das coisas que para mim mais direciona como o mercado se comporta em diversos níveis, né? E B2B muito assim, a gasolina do B2B é conteúdo, então isso dita muito como o conteúdo tem que andar. Então, acho que isso para mim é uma das coisas que mais me marcaram em 2022. É um negócio que não é novo, mas que para mim está chegando a níveis, essa tensão baixa está chegando a níveis exorbitantes, assim. Então acho que isso dita muito um pouco do que a gente do que a gente vê por aí na frente. Legal, boa. Davi, fala um pouco aí. O que mais te chamou a atenção desse ano? Aí à frente a Growth2B, olhando o mercado, olhando as mudanças. Então, não o que vai acontecer, mas qual que é o diagnóstico de 22 no B2B em geração de demanda? Eu acho que o diagnóstico, na verdade, é justamente o que
vem fazendo a gente falar sobre geração de demanda, que para mim é a crise da atribuição. Sim, a gente chegou no momento que a atribuição ela está extremamente questionada fora do Brasil, principalmente. E eu acho que assim esse é o grande mote da comunicação hoje, né? Tipo, durante muito tempo o last touch ele era uma palavra que era inegável, né? E hoje não é mais. E a partir disso começa-se a pensar exatamente quais são as ações que fazem com que a pessoa percorra toda essa jornada para chegar nesse last touch, que aí sim ele consegue ser traqueável, né? Então, eu acho que 2022 foi o ano que a atribuição ela foi colocada em xeque, com toda razão. Assim como o Gabriel mencionou, e eu concordo, existem fatores externos que influenciam nisso. O Brasil, apesar de ser um país que nós somos muito, enfim, criativos em termos de comunicação, mas em termos de um pouco mais pragmático, assim, os Estados Unidos é muito mais. Então, assim, esse reflexo da crise da atribuição lá vem também por conta da crise e da recessão que vem chegando. Então, os orçamentos de marketing vão ser cada vez mais escassos. Eles estão se preparando para isso. Então, é justamente a hora de questionar o que dá certo e o porquê dá certo. Então, a performance por si só, ela vem também já perdendo espaço, né? Então, eu acho que é esse cenário que em 2022 foi basicamente sendo montado e caiu como um balde de água fria, porque a pandemia, no primeiro momento, pareceu ser assim, excelente para todo mundo que trabalha com digital, mas acabou que ela saturou tudo muito rápido e ainda veio uma crise aí logo depois. Então, eu acho que é um momento de fato, olhar para frente, né, pensando quais são as formas inteligentes de se posicionar, né, e entendendo que a atribuição, ou pelo menos a performance da forma que sempre foi feita, ela não está tendo mais a eficiência correta e talvez nunca nem tenha tido. Só que hoje as pessoas, de fato, estão começando a se preocupar para entender qual é a lógica por trás disso. Boa. Atribuição, atenção. Cara, dando um breve resumo para mim de 2022, para mim, reflexo de 2022 tem algumas pessoas nessa call que refletem 22 para mim. Então, por exemplo, essa mudança do LinkedIn, então da presença forte no LinkedIn, e eu leio que nós somos meio que early adopters da estratégia de conteúdo do LinkedIn, Lucas, Gabriel, Davi, eu, tantos outros. Isso eu comecei a perceber, se vocês veem há mais tempo, vocês me falem depois, mas eu comecei a perceber as coisas mais intencionalmente em 22. Ou seja, sempre para baixo da gente tem muita gente, né? Então, independente da posição que você está, sempre tem mais gente atrasada que vai fazer daqui um ano, porque ainda não viu dinheiro, não conseguiu sacar dinheiro de alguma coisa, as pessoas não apostam, né? Então tem um pouco esse paradigma. Mas eu vi em 22 essa adesão do LinkedIn, que eu não acho que é massiva ainda. Eu acho que esses são os primeiros movimentos da adoção do LinkedIn no B2B, de forma intencional, com estratégia e com clareza de funil, clareza de intencionalidade, clareza de monitorar assunto. Então eu acho que bastante gente está semeando, mas eu acho que pouca gente ainda gera receita dessa forma. E eu acho que à medida que começar a ter cada vez mais case de perfis pessoais serem levantadas de mão e proposta, que eu já vi acontecer, já aconteceu comigo, já vi vários colegas também, aí vai vir o bando, igual foi o outbound. O problema é que é muito mais difícil e a cadência é muito mais chata do que fazer um web scraping para um monte de e-mail. Então, não é para todo mundo. Quem está postando todo dia aí sabe que, cara, eu vou no assunto porque é o assunto. Aí você pega uma atenção, mas você fala, putz, mas na verdade eu queria falar disso. Aí você fala do que você quer falar, ninguém tá nem aí. Então, é um jogo muito duro, né? E então, eu acho que 22 começou e 23 vai aumentar. Então acho que todas as empresas que aproveitarem isso e começarem a investir agora, eu acho que ainda tem muita gasolina para queimar no LinkedIn, muita. Então, eu não vejo empresas muito relevantes ainda terem uma estratégia muito clara de LinkedIn. Então, mesmo com o TikTok surgindo e outras coisas,
eu acho que o mato está muito alto. Então, eu vi esse primeiro movimento, eu vejo esse primeiro movimento, mas eu acho que está longe da onde ele vai chegar. Então, acho que tem muita oportunidade ainda. E aí, para onde que o mercado B2B está indo, né? Então, agora falando mais de tendências e apostas, né? Então, puxando aqui, primeiro ouvir um pouco do Gabriel. Gabriel, você viu a atenção, viu essa diminuição da atenção, viu outras coisas que você tem avaliado aí, estudado. Então, quais são dois tópicos assim que você coloca como ou aposta ou tendência que você vai olhar com atenção aí em 23? Tá mudo. Tá mudo, ou só eu? Tá mudo, Gabriel. Ah, tá. Tava no mudo, desculpa. Não, eu já estava olhando para isso na hora de fazer o planejamento do ano que vem. Estava olhando para isso na hora de montar o orçamento e ficou muito claro quando a gente olhou no orçamento assim quantas ferramentas de inteligência artificial a gente estava comprando, né, que de alguma forma tocam inteligência artificial. Então, cara, para mim a minha primeira aposta é inteligência artificial. E a gente já, eu falei que comecei falando que a gente já estava olhando para isso, mas nessa semana passada todo mundo viu, acho que, né, a pessoa tem que estar numa caverna para não ter visto alguém falando do chat GPT, né? E acho que, enfim, para marketing se abre não uma avenida, né? Acho que é difícil, acho que é uma viagem ao espaço, eu acho, para marketing, porque né, eu já vi que tem a integração com o Davi mandou, né, para a gente no grupo até, tem a integração com o Zapier. Tava vendo, puta, cada dia que você entra no LinkedIn tem um post novo, né? Puta, você junta ChatGPT com o Python, com não sei o quê, você faz prospecção automática. Teve uma abordagem por e-mail de um cara falando de integração do ChatGPT para fazer outbound automático, ele falando, claro que não é a mesma coisa do que um vendedor prospectando, porém, parará, todo pitch, né? Então, para mim, inteligência artificial é bola número 0, assim, né? Além do ChatGPT, também da OpenAI, que, né, a organização do Elon Musk, do Peter Thiel, tem também o DALL-E, que é a ferramenta que você descreve qualquer situação e ela cospe uma arte para você, realista, não realista. Você fala assim que eu quero gato de botas no deserto, olho sobre tela, e ele te dá opções naquele estilo, né? Para quem ainda não viu. Eu acho que as pessoas falaram mais do ChatGPT do que da DALL-E. Então, cara, é super impressionante. Essas integrações eu acho que são a grande chave, né? Porque sei lá e brincar e fazer uma pergunta e ver uma resposta mega completa é bem impressionante, mas quando você vai lá e tem uma aplicação prática para o negócio, aí a brincadeira começa a ficar séria, né? Estava vendo alguns números também, né? Que tem uma pesquisa do IDC dizendo que em 2022 teve um aumento de 20% de investimentos em inteligência das empresas para trabalhar com inteligência artificial. Foi um investimento de mais de 430 bilhões de dólares em 2022. Em 2023, esse investimento vai ser mais de 500 bilhões de dólares. Então, assim, e a gente está muito no começo, não tem quase que nada acontecendo, né? As pessoas ainda estão brincando de fazer pergunta para a inteligência artificial. Então, imagina quando esse negócio tiver conectado com absolutamente tudo. Cara, é um mercado de muitos e muitos e muitos trilhões, né? E aí tem aquelas questões, puta, mas né, assim, aí a primeira coisa que eu penso, e eu até escrevi sobre isso essa semana, cara, você faz um exército com um negócio desse. A gente já começou a usar uma ferramenta na nossa criação de conteúdo. Eu falei dela num post que eu fiz hoje. Cara, é um exército. Você consegue gerar um impacto muito maior, você consegue uma escala muito maior. E aí já tem muita gente, com certeza, que coloca questões tipo
Pô, mas copywriting vai sumir. No caso do Dali, vai tirar emprego de designers. Cara, vai. Fato. É claro, vai sumir copywriting? Vão sumir os designers? É óbvio que não, né? A questão é que as pessoas precisam se adaptar, né? Essa é a realidade que a gente está entrando. Com certeza vai sim tirar um volume de emprego de muita gente, porque você em segundos escreve um texto de blog que você depois, claro, precisa hoje em dia ainda dar um tapa. Eu acredito que daqui a algum tempo você não vai precisar mais dar um tapa nesse texto, né? Porque, óbvio, se a inteligência artificial aprende, ela vai aprender não só a fazer o texto, como ela vai aprender também as modificações que você faz nesse texto, e conforme ela vai aprendendo com você, daqui a um tempo ela vai fazer melhor que você. Fato, não dá para fugir disso, né? E aí tem uma frase que eu gosto que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, assim, quem trabalha com coisas, e todos nós trabalhamos com coisas que um dia vão ser automatizadas, se você não evoluir, se você não aprender a ser o mestre dessas coisas, você vai ficar para trás, né? Então, você pode ignorar que isso está acontecendo, mas se você ignorar lá para frente, você vai se dar mal, né? Então, eu acho que isso é a primeira tendência que eu vejo. E aí você entra nessa seara aí de quem vai tirar o emprego, e é fato que vai, Mas, ô, que tem Gabriel, muita gente que só não gosta. vou Diga olhar aí. aqui, vou botar aqui só o lado cheio do copo, né? Porque eu pensei agora, o quanto que de novas empresas e startups não vão ser criadas também por É conta da inteligência claro, artificial, o quanto que isso é vai ser um boom para a claro, economia também, sabe? é Tipo, claro que sim, é claro que sim. Não, mas assim, eu acho que é porque muita gente acaba entrando primeiro nessa questão, né? Tipo, pô, mas vai substituir o emprego disso, daquilo. Cara, é que nem pega o Uber, por exemplo, né? Pô, o que causou globalmente né, em táxis, etc. Pô, mas quanta gente teve a possibilidade de trabalhar com esse negócio? Quanta gente foi desenvolver tecnologia para que esse negócio seja viável, né? Então, é super verdade isso que você fala, Davi. Mas é isso, as pessoas precisam se adaptar. Se ela continua fazendo a mesma coisa frente a uma inovação desse tamanho que vem, e é uma inovação do mercado trilionário, cara, essa pessoa vai ficar para trás. Ela precisa se adaptar para poder trabalhar com essa tecnologia. Né? Esse que é o fato. Eu não sei, Vitor, como que você quer fazer? Você quer, de repente, dar uma... eu seguro a segunda, alguém fala da sua e depois eu falo da outra, para eu não ficar no monólogo aqui? Ou Não, eu não sei se alguém tem pode alguma falar. pergunta ou observação em Exato. relação a essa. Eu tenho só uma observação. Eu não sou o que nega a mudança, mas eu sou um pouco o que nega a mudança. Porque se tratando de Brasil, tem um lance muito importante. Não que as coisas não vão acontecer, eu acho que elas vão, mas eu acho que num Brasil do marketing que tem gente que ainda não sabe fazer, sei lá, um fluxo de automação, porque tem gente que não faz fluxo de automação, não deixa coisas automatizadas. Tem gente que faz prospecção no LinkedIn na mão, com planilha. Então, mais não é a tecnologia, é o brasileiro, eu acho. Acho que é uma coisa mais cultural. Então, sabendo que, que, que a gente tem esse atraso, ainda tem tempo. Eu acho que ainda tem bastante tempo, mas é o que o Gabriel falou, é inegável. Eu acho que o ponto é como os times de marketing aproveitam isso para escalar os times, né? Então, como que eu pego o trabalho muito repetitivo e exploro essas coisas, né? Como que eu faço um time de marketing de 3 entregar o que entrega 15? Aí eu acho que as coisas começam a funcionar. Porque pensando em inteligência artificial, uma que eu já vi funcionar, não em marketing, mas em plataformas de atendimento, chatbot, etc., já tem esses analistas que treinam os robôs, né? Que fazem curadoria de palavra, de intenção e etc. Então, coisas que vão acontecer provavelmente no futuro. É isso aí. Então, a gente sobe essa gravação nossa aqui, essa é a voz do Gabriel, essa é a voz do Davi, essa é a voz de não sei quem, manda tudo, olha tudo, beleza, e vai. Então, eu acho que tem muito esse lance de como que a gente vai conectar isso à nossa estratégia e aí, de fato, tudo que é muito braçal, igual
igual na manufatura aconteceu, igual, né, em todas as revoluções, a revolução industrial aconteceu, é o mesmo princípio, é o mesmo princípio. Então, acho que no Brasil acho que as coisas demoram mais, o que ajuda um pouco o mercado a mudar. Mas de qualquer forma, essas coisas repetitivas vão acontecer muito. Times mais enxutos, com ferramenta, e tem aquele livro do Cal Newport, que ele fala muito a respeito disso, né? Então, pessoas profissionais que se destacam que sabem trabalhar com máquina ao mesmo tempo, tem essa facilidade, né? Do criativo e usar as ferramentas a nosso favor, né? Então, eu acho que o marketing ele vai acabar indo para essa linha. Tipo, beleza, você é uma grande mente? Mas você é uma grande mente que escala com tecnologia? Não, porque eu não entendo tanto. Então, quem tem essas duas habilidades provavelmente vai acabar se destacando. Assim. Então, só esse comentário em cima do que o Gabriel falou. E aí, também um comentário em cima disso que você falou, eu acho que é um desafio que existe muito hoje no marketing também, que é basicamente a inteligência artificial ela vai entrar como mais uma ferramenta. Então, assim, ela é mais uma tática. Então, se você não sabe, se você não souber o que fazer com isso, se você não entender qual é o seu objetivo, cara, não adianta, entendeu? Tipo, é a mesma coisa do, sei lá, o Google Ads, entendeu? O Google é uma ferramenta que você tem que ter exatamente um objetivo e uma estratégia por trás, entendeu? Então, a inteligência artificial também, ela vai cair nisso, né? A não ser que você chegue para ela e fale assim, por favor, monte minha estratégia. Gente. Aí, realmente, as coisas vão ficar... aí as coisas vão ficar de um nível assim, de fora de controle. Mas, a princípio, eu acho que assim, o desafio, complementando a sua fala, Gabriel, eu acho que o desafio é justamente como que o mercado vai utilizar a inteligência artificial de forma produtiva para entregar resultados para as suas estratégias. Né? Exatamente. E aí, Gabriel, a segunda, ligado à atenção, o que você vai apostar, ou o que você, pegando a dor da baixa atenção que só vai piorar, você tem um tópico a respeito disso. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Tenho. Eu tentei matar dois em um aqui, que é eu acho que em relação à baixa tensão, acho que não é uma tendência nova, digamos, né? Mas acho que vai ficar mais forte ainda. É a dependência de vídeos curtos, né? Esses vídeos curtos, acho que as pessoas enfim, já estão consumindo muito isso, seja no Instagram, seja no TikTok. Eu acho que isso se estende ao LinkedIn hoje, você vê muito mais vídeo no feed. Então, acho que as pessoas vão começar a usar esses vídeos curtos assim, vão continuar usando, isso vai crescer no LinkedIn, e eu acho que o B2B deve migrar para o TikTok. Porque o algoritmo é do caralho, é um negócio animal, a maior parte das... tinha visto eu falei no nosso papo que eu ia trazer isso, eu acabei não indo atrás do relatório, mas era um relatório da App Annie, se eu não me engano, que chama Data AI agora, que diz que acho que 50% das pessoas que estão no LinkedIn também estão no TikTok. Então, assim, é difícil que a sua audiência não esteja lá de uma forma ou de outra, né? E isso só vai crescer, né? Conforme geração Z, que já, né, adolescentes já entraram só no TikTok, já nem entraram em Facebook, começar a entrar no mercado de trabalho, e supondo que essa ferramenta ela não morra tão cedo, e por enquanto não está dando sinais disso, muito pelo contrário, a tendência é que essa continue sendo uma plataforma de consumo de conteúdo, e que o conteúdo de negócio também vai para lá, porque no final o que importa é o conteúdo que você consome, ela te entrega de acordo com o algoritmo, não é o conteúdo raso, digamos, né? Ele pode ser um conteúdo raso, sim, mas um conteúdo raso ligado a negócios, né? Então, acho que... E aí, ligado a isso, por isso que eu falei que é 2 em 1, é a força do social selling nisso, né? O LinkedIn está em pleno... Social selling está em pleno crescimento no LinkedIn, você vê isso cada vez mais acho que todo mundo aqui vê isso no próprio feed, e eu acho que esse movimento ele vai para o TikTok também, né? E com o vídeo como sendo o carro-chefe disso, né? E é curioso porque eu estou falando de tudo isso, eu, por exemplo, nem faço vídeo ainda, mas eu acho que é para aí que o negócio vai, né? E tem várias, você
fala de social selling mais vídeo, tem dois números que eu estava vendo, um que acho que 95% dos executivos em B2B, eles procuram de alguma forma algum tipo de prova social, eles procuram de alguma forma algum tipo de thought leadership, né? Então, se eles procuram isso e isso aparece no feed deles, é uma coisa que eles vão consumir, né? Foi uma pesquisa do HubSpot de algum tempo atrás e é um número que eu acho que é bem simbólico, assim, né? Tipo assim, todo mundo quer algum tipo de prova social, todo mundo quer alguém falando sobre um negócio e quer, porque estão procurando alguém em quem confiar, né? Se uma pessoa inspira confiança, ela fala sobre um negócio com consistência e ela aparece no feed daquela pessoa com frequência, cara, é uma pessoa que vai ser escutada, né? E aí um outro número ligado a vídeo especificamente, dois números em um também, que é a média do tempo, né? Pega os 8 segundos que eu falei lá no começo, que as pessoas prestam de atenção. É um tempo muito curto, mas a média de tempo que uma pessoa assiste um vídeo na internet é em torno de 2,7 minutos, né? E ao mesmo tempo, executivos sêniores, eles a possibilidade quando eles assistem um vídeo, eles 59%, quando eles consomem o conteúdo, desculpa, 59% prefere assistir o vídeo do que ler alguma coisa, né? Então, é bem para aí que, quando você fala de social selling, fala de mídia social, vídeo, eu acho que é o grande negócio. E aí, Gabriel, só adicionando um ponto no seu comentário, porque você falou de vídeo, mas eu leio um pouco de comunicação rápida e pegando um case recente, essa semana, a gente falou, acho que na semana passada que eu mandei uma mensagem falando ali do post do Davi. Eu entrei numa reunião que aí me fizeram uma pergunta sobre o post do Davi. A gente tava falando de funil e conteúdo. Aí o cara falou, eu vi um post de tal, e trouxe para a reunião esse ponto, né? Então, é um ponto de atenção para a gente não subestimar, mesmo que os conteúdos sejam curtos, né? Ou eles sejam, cara, isso aqui, se você, é o que o Gabriel falou, é muito diagnóstico disso. Se você sustenta meia ideia do que a pessoa acredita, cara, fake news, né, no Brasil, já é um case de sucesso para esse tipo de comunicação. Meia verdade a respeito de alguma coisa, cara, o negócio vai, né? Então, pegando um exemplo, cara, e aí o exemplo, um diretor de vendas pega um post do Davi e leva para uma reunião para falar de planejamento estratégico. A gente não vê isso, mas a gente não pode subestimar isso na nossa estratégia, porque a gente não tem noção, não vai traquear se foi para a reunião. Tipo, cara, se eu não falo para o Davi, ele não ia saber nunca. Ele pode achar que ia acontecer. Então, acho que essa forma de fazer conteúdo rápido, entendendo também a mensagem que eu preciso passar, e aí tem um pouco da linha do ideias que colam, né? Uma mensagem curta, que representa muito e fala coisas diferentes para nós todos aqui. Então, é um ponto que a gente precisa desenvolver também, né, na nossa linguagem, na nossa comunicação. Porque se são poucas palavras, o pouco a gente quer ser lembrado por o quê? Às vezes a reflexão é mais importante do que a solução, né? Do que a conclusão. Porque faz o cara pensar e você não sabe qual que é a resolução na cabeça dele. Então, isso de mensagem curta é um ponto, porque, reforçando o que o Gabriel falou, as pessoas precisam de alguma... Tem gente que já peita mais e tem uma opinião forte, eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas quem não tem, precisa desses meios. Precisa, tipo, ó, não te falei? Esse problema que a gente está tendo ali, ó. Olha lá a galera fazendo social selling. Ó a galera fazendo vídeo. Eles precisam para trazer para a reunião, né? E vender as próprias ideias. A gente vive assim, né? Também. Então, é um ponto super relevante. Boa. Alguém tem algum ponto em relação a vídeo curto, mensagens mais curtas, LinkedIn, algum comentário, alguma reflexão? Senão a gente segue o papo. E, Lucas, eu estou num posto de gasolina. Eu ia para um coworking, ele estava fechado. Eu vim com o celular e o notebook assim, ó, olhando ao redor, e eu estou num posto de gasolina. Você acertou.
Bom, dando seguimento, vou passar a bola para o Davi. Davi, fala um pouco para a gente onde você vai apostar suas fichas, seu budget ou sua atenção em 2023 para fazer geração de demanda. Bom, como a gente já sabe, que a gente já, né, falou, tem uma linha condutora aí nos nossas apostas, né? Que é justamente na questão do conteúdo. E o que o Gabriel fala é o desdobramento do que para mim vai ser o grande lance de 2023, que é tipo, os profissionais de marketing vão entender na marra, a força que o processo digital buying mudou, né? E vem mudando há muito tempo. Então, assim, só trazendo um dado aí que vai corroborar com o que o Gabriel falou. E, assim, esses dados todos que a gente fala, é claro que eles são, muitas das vezes, a grande maioria dos Estados Unidos, né? Mas, assim, isso nos coloca também numa situação, de certa forma, um pouco privilegiada, como se fosse um pouco à frente do tempo, né? E não mais 1, 2 anos, como era antigamente. Isso, às vezes, é uma questão de meses mesmo, sabe? Então, mas é interessante a gente ter isso em mente, porque é uma forma que a gente tem também de se posicionar um pouco à frente do mercado. Mas então, hoje, no B2B, pelo menos nos Estados Unidos, o Google é o quarto, né? Tipo, é a quarta ferramenta de pesquisa, né? Para, enfim, tentar achar o produto, uma solução ou um serviço B2B. Então, o primeiro realmente é a pesquisa com as pessoas que você trabalha, com seus colegas, né? As pessoas que estão ao seu redor fisicamente, né? A segunda são comunidades online que você participa, e que você sabe que tem pessoas que são da mesma área, são do mesmo nicho, né? E o terceiro são as suas redes sociais, pessoa física. E aí é o quarto que você vai para esse lado do Google. E o porquê disso? É porque realmente na parte do Google você não tem um componente de prova social, você não tem a confiança, você vai cair num site. Beleza, a gente como marqueteiro, a gente faz todo um papel bonito lá de botar as provas sociais e tudo mais, mas o ponto o cara não tem esse vínculo que faz a comunicação. E até um post que eu coloquei lá no LinkedIn tem um tempo, né, que a geração Z, que vem logo depois da nossa, né, a confiança dela é muito baixa em relação a tudo aquilo que não está ao redor do círculo social dela, entendeu? Que é o contrário da geração dos nossos pais, que na verdade construiu toda essa confiança por meio da impessoalidade, seja uma lista amarela, seja sei lá, um jornal balcão da vida, porque era assim, essa era a forma antigamente, né? Inclusive até inclusive foi o que se desdobrou no design, não no design da usabilidade, né? Isso no design que é tipo é o que é bonito, mas não necessariamente funciona, porque em algum momento a publicidade ela era tão descolada da realidade que os designers entenderam que aquilo que era mais bonito vendia mais. E aí daí vinha isso aí, década de 70, 80, daí que veio as revistas de reviews, né? Principalmente para esse lance enfim, donas de casa e tudo mais, que era para entender, ó, tipo, essa batedeira aqui é horrível, entendeu? Porque não tinha prova social, era tudo meio que baseado no design, né? Então, hoje, a metodologia de pensamento é a mesma, sabe? Então, assim, ainda mais no B2B, porque você tem um processo de onboarding que é imenso, você tem um comitê de decisão que também vai passar por várias pessoas, entendeu? Você vai gastar um tempo com aquilo, dependendo da solução, né? Você, obviamente, tem muitas SaaS hoje que você tem um valor diluído, mas, assim, dependendo da solução, se é um CRM, se é alguma coisa assim um pouco mais robusta, né? Você vai gastar uma grana. Então, assim, você não pode, né, dar errado. E você, a pessoa responsável por trazer essa solução para a sua empresa, você não vai achar ela no Google, sabe? Tipo assim, então, realmente, a prova social, ela vem muito forte para o B2B, porque a compra por impulso ela não existe, né? E aí, para mim, a tendência é o entendimento por parte dos marqueteiros de como esse processo funciona, né, do digital buying. Então, assim, agora tem, né, um pouco daquela lógica lá que eu mencionei um pouco antes, né? Você teve a pandemia, né? Com a pandemia você teve a aceleração do digital em termos gerais, né? Então, assim, e qual é a consequência disso? Hoje você tem alguns modelos que teoricamente funcionavam bem e não funcionam mais, né? Então, a captura de demanda, a geração de lead, ela está muito saturada, muito saturada. Então, assim, as pessoas já elas estão brigando, né? Aquele dado clássico do B2B, né? 95% das pessoas elas não estão no momento de compra, somente 5%, né? E não necessariamente porque elas não têm consciência do problema da solução que nem é no B2C clássico. Às vezes ela sabe, porque ela trabalha, ela vive aquilo, mas tem uma questão contratual, tem uma questão, às vezes, de respeitar o tamanho da empresa, não é o nosso momento, mas talvez daqui a um ano, quando a gente crescer X%, a gente vai conseguir, a gente vai precisar daquela coisa. Então, a pessoa está mapeando, né, a sua solução, mas ela não está naquele momento de compra, né? E esses 5%,
hoje eles estão totalmente dominados, né? Então, você tem um desgaste da geração de lead, você tem um desgaste da performance no geral mesmo, né? Tipo, seja do outbound, seja do próprio modelo sales-led de inside sales. As pessoas estão cada vez com menos paciência de cair em call ou de cair em reunião, a não ser que você de fato esteja interessado ou de fato você esteja naquele momento. Então, daí tá mudando um pouco a forma de se comprar digitalmente com essa mentalidade B2B. E esse entendimento, para mim, vai ser... As pessoas que tiverem isso em mente, elas vão começar a olhar porque a gente já está olhando, que é basicamente a ideia de educar e aquecer essas pessoas no 95%, que também é a geração de demanda. Então, acho que esse é um ponto. Em especial, acho que também assim, um dos motivos até que a gente posta lá no LinkedIn tem uma certa ressonância com uma galera em específico. Eu acho que assim, os profissionais mais novos, eles já cresceram, né, na era da performance. Então, agora que está tendo um pouco dessa crise, e não é nem na era da performance, na era da tática, né? Eles não tiveram uma noção de estratégia, é muito tática, né? Pelo que a gente estava comentando, né? Tipo, lá o Pedro Sobral, por exemplo, quer construir uma comunidade imensa, tipo, em cima de táticas, entendeu? Em cima de tráfego, sabe? Tipo, a estratégia por trás foi um desdobramento natural. Hoje, se você tem, inclusive, entrar lá, você vê que as pessoas cada vez mais falam da estratégia. Por quê? Porque elas têm que falar, porque a tática por si só já não está funcionando, né? Então, tem toda uma geração aí de profissionais de marketing que tem que começar a entender o contexto e tem que ser embasado pelos C-levels e pelos gestores. Eles também têm que ter essa maturidade de mercado, para não ficar também pressionando os times para ter resultado a curto prazo, porque não vai conseguir mais, entendeu? Então, assim, e um belo dia vai estar no 0 a 0. Você vai colocar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais de mídia, 100 mil reais, você vai faturar isso. Você vai falar assim, putz, fudeu, o que eu vou fazer agora? Tô zerado, eu tô, sei lá. Então, para mim, essa é uma tônica assim, que tem que ser, vai se amadurecer cada vez mais no ano de 2023. E aí a aposta em cima disso é justamente como fazer, né, para você, enfim, se posicionar, né, e conseguir, dentro desse cenário que não necessariamente é positivo, porém é interessante, né, ter resultados. Cara, e aí vem a questão do conteúdo, não tem como, né? E por que o conteúdo? Aí vem a ideia. Primeiro que a maturidade da estratégia está fazendo com que as empresas cada vez mais pensem em receita, né? Então, assim, a receita é o norte, né? Só que a receita por si só, ela não chega, ela tem que ter algum elemento. E aí vem a questão da marca forte, né? Então, nunca se falou tanto sobre branding aliado à performance de negócio a médio para longo prazo, né? Então, a construção de uma marca forte, né, é justamente aquilo que vai te colocar em vantagem competitiva nos 5%. Né? É justamente aquilo que vai colocar você sempre um pouco à frente, né? Na hora que você tiver que fazer uma captura de demanda, na hora que você tiver que acelerar o seu pipeline, sabe? Se você tiver uma marca forte, um bom posicionamento, né, você consegue sim ter um diferencial competitivo. E para fazer isso, é por meio de conteúdo, é por meio porque assim, qual é a lógica, né? Os leads, eles querem ser educados na velocidade deles. Então, você tem que ter um desafio de educar, entreter e passar o seu posicionamento ao mesmo tempo, entendeu? Porque se você educar demais e não entreter, com uma coisa chata, maçante, você perde a atenção. Aí entra um pouco no ponto que a Gabriel está falando. A atenção ela está muito difusa. Então, você tem que ter aí esse equilíbrio. E aí, uma das apostas que eu acredito que para 2023 vai ser justamente a ideia dos influenciadores, né? Sejam eles influenciadores da própria marca em si, ou num conceito assim um pouco mais que a gente vê hoje no B2C, que são, de fato, influenciadores que, teoricamente, não estão atrelados a nenhuma marca, mas que podem, sim, começar a gerar conteúdo dentro de uma estratégia específica de educação de mercado, né? Que é interessante para aquela marca. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, acho que os influenciadores, a criação de conteúdo, lá fora, né, já se fala, inclusive, de departamento de conteúdo dentro de uma empresa B2B. Assim, quem vai ser o responsável pelo departamento de conteúdo? Né? Quem vai ser a pessoa que vai ser responsável? Então, eu acho que isso é uma grande tendência. Social selling, com toda certeza, é uma das verticais que já vem sendo explorada dentro dessa área e tem muito a evoluir, tem muito a aprender, tem muito enfim, a se desenvolver. E é mais ou menos isso. Então, acho que eu acredito, né, um pouco do cenário atual e como que as coisas vão se desdobrar daqui para frente.
Boa. E aí, pegando um gancho na sua fala, Davi, automaticamente, talvez, a gente vai precisar de métricas diferentes, né? Porque qual que é o funil? Visitante, lead, o padrão, né? Visitante, lead, MQL, SQL, SAL, oportunidade. É isso que foi ensinado por um caminho que, cara, a galera fez grana com isso e ensinou muita gente a trabalhar. Mas sabendo que a mudança está acontecendo, né? Cada vez vale menos uma reunião comercial agendada, né? Então, cara, é um ponto muito... Depende do negócio, né? Obviamente, com um ticket maior é só a ponta do iceberg. Então, de soluções mais complexas. Mas eu acredito que automaticamente a gente vai ter que olhar de formas diferentes, né? Então, se a gente sabe que uma reunião forçada a barra aqui tem muito. Tem gente que bate meta de reunião. Cara, e Outbound manda super bem. A galera vem, não está no momento de compra, vem aqui igual vitrine. Ah, não, tô só dando uma olhada. O cara vem, olha assim, fala, deixa eu ver. Aí ele vê o deck e ele fala, putz, quais são os cases? Tá. Mas tá lá, gastando o tempo de alguém, né? Então, é uma coisa que no Outbound eu sempre... Já fui gestor de SDR. É numa experiência recente que tive também, o time de Outbound voava em reunião. Era muita reunião, muita. Mas o problema era o que saía do outro lado, o output. Então, cara, eu consegui aumentar a meta de reuniões, mas parece que não mudava nada do outro lado. Então, o que está pegando, né? O que a gente está trazendo? Aí você começa a qualidade do lead, etc, etc. E aí a diferença da complexidade da solução muda muito também, né? Porque se você precisa ser mais consultivo, a primeira reunião de fato vale muito, porque é de lá para frente que as coisas mudam. Mas automaticamente, ultimamente eu tenho olhado bastante para, só dando um exemplo, ouvindo você falar, de métricas mais de engajamento, hoje para mim são muito relevantes, eu não ligava muito para isso. Então, de contas impactadas e contas engajadas, né, olhando para mais enterprise assim, hoje faz parte dos funis que eu penso e antes não fazia. Então, hoje eu vejo o valor, principalmente ali com o LinkedIn Ads, bem direcionado para Target Account. Então, eu tenho a informação de que eu apareço para essas contas, beleza. Então, eu estou cobrindo, eu estou fazendo minha missão de chegar até lá. Beleza, quantas dessas têm um engajamento relevante de alguma forma, né? Então, o que é um engajamento relevante? Aí depende para cada conta. Pode ser um like, pode ser um download, pode ser a presença ao vivo aqui. Então, por exemplo, a gente está junto aqui e tem gente que vai ficar, já está 53 minutos com a gente. Se isso não é um engajamento, não é algo relevante para eu falar que a pessoa gastou horas comigo, a gente não sabe o que é. Eu prefiro menos pessoas num fórum desse e falar que eu engajei do que eu explodir um webinar que o cara vê depois, monitora um clique que eu nem sei se ele abriu, se ele só deixou lá e por aí vai, né? Então, eu acho que automaticamente a gente vai precisar de métricas diferentes. O B2B é muito puxado pela receita previsível, querendo ou não, é intrínseco, está enfiado assim, no marketing, nas vendas, etc. Outro modelo de muito tempo atrás, de outra jornada, de outras mudanças, né? E com o social subindo, as coisas a gente pode... Acho que até tem muito espaço para fornecedor de ferramenta que traga essas... Porque acho que a gente vai ter que começar a jogar esse jogo. Geração de demanda faz cada vez mais sentido, que eu preciso ganhar lá no começo, porque lá no fundo, cara, é isso aí que a gente já sabe, né? E outra coisa importante também, como que a gente hackeia, né? Não gosto da palavra, mas como que a gente aprende a escalar a indicação. Como que eu aprendo a escalar a indicação? Sendo que é o canal mais potente do B2B, né? Então, não estou falando de programa viral de indicação, mas essa composição de perfis de influenciadores, o cara às vezes automaticamente vira um indicador ali, né? Indicando algumas coisas. Então, é algo que a gente precisa aprender e ele tem... E a base do influenciador ali, LinkedIn e liderança e tudo mais, ele acaba tendo um valor muito importante para indicação, porque as pessoas às vezes indicam sem conhecer. Isso estou te indicando. Nem comprou nada do cara, mas se ele pegou confiança, igual o Gabriel falou lá atrás.
peguei confiança, era o que eu queria, e alguém está procurando, você ganhou uma indicação de alguém que os dois se conhecem e não te conhecem, né? Então, tipo, cara, validaram você por conta da ideia, mas não porque você atendeu. Só que você já vai mais quente para frente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo e aproveitando também de toda essa construção. Muito bom. Algum Vitor, comentário posso falar um ponto em cima disso? Manda bala, manda bala. Eu queria falar, na verdade, 3 coisinhas sobre métricas. E eu acho que fala até sobre o ponto que o Davi fala da dificuldade da atribuição no B2B, né? Assim, o primeiro ponto é que, e também é sobre o que o Gabriel mencionou, de que hoje em dia a gente falando de B2B, às vezes é muito mais sobre profundidade do que sobre o volume propriamente dito, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia no B2B vem para escalar a análise da profundidade do relacionamento que a gente tem, por exemplo, com a nossa audiência. E aí eu vou mencionar para vocês uma forma que a gente faz aqui na OnTheSkin, que nenhuma outra empresa faz. Mas antes disso, eu já fechei contrato assim na casa de centenas de milhares de reais com um comentário num post no feed do LinkedIn. E eu já fiz um webinário em inglês e tinha 2 pessoas assistindo. Não estou brincando, eu fiquei muito puto. Tinha 2 pessoas assistindo. Eu falei, porra, estou gastando meu tempo aqui. E uma das pessoas fechou o contrato, tipo, uma semana depois. Entendeu? Então, eu fiquei feliz pra caramba. 50% de conversão. 50% de conversão. Taxa altíssima. Então, assim, a gente vem percebendo que a qualificação e a profundidade do relacionamento e o nível de interesse falam muito mais alto do que volume no B2B. E aqui na OnTheSkin a gente tem uma tecnologia, uma expertise dentro do programa influenciador corporativo, que a gente consegue montar uma espécie de lead scoring dentro da audiência do executivo no perfil pessoal do LinkedIn. E aí a gente mede a profundidade e a temperatura de relacionamento com base em uma série de pontos de contato. Isso faz com que a gente possa focar as nossas ações naquelas pessoas que demonstraram um interesse genuíno no nosso conteúdo, na nossa personalidade, nos nossos valores no relacionamento. Então, eu acho que qualquer que seja a resposta daqui para frente vai ser sobre como a gente escala uma análise que é sobre profundidade de relacionamento, e aí sim a gente pode falar de eficiência no lado de vendas. E eu acho que vale também vir de trás para frente, né? Sempre conversando com vendas para entender, beleza, o que tinha em comum com essa galera que efetivamente converteu, né? Enfim, era sobre isso que eu queria falar. Não, mas eu acho que... Fala aí, Dan. Não, só falar que eu acho que, na verdade, isso aí que o Lucas trouxe, né, até dentro do contexto do ABM, isso aí entra como algo complementar, assim, sabe? Tipo, dependendo da sua estratégia, eu estava até falando com o Gabriel mais cedo, assim, dependendo do tamanho do seu nicho, do tamanho do seu mercado, você vai ter, obviamente, estratégias diferentes. Né? Se for uma coisa do tipo massagem que você, cara, você não está indo naquela pessoa específica, você está indo num pool aí, tipo, por milhares de pessoas, sabe? Talvez essa estratégia, assim, um pouco mais profundidade, digamos assim, ela já não faz tanto sentido, né? Porque você tem que ter um mega time para fazer isso para frente. E aí entra o desafio da geração de demanda, que é justamente, cara, como é que eu vou, como é que eu sei que eu estou no caminho certo, né? Porque a questão não é ver a métrica, as métricas estão aí, a questão é ver quais são as métricas que eu tenho que ver, sabe? E a gente tem que se desapegar de alguma delas, porque, na verdade, você, como decisor, eu não sou o Davi, né? Eu sou o coordenador de TI, entendeu? Então, assim, cara, eu estou no LinkedIn, isso é clássico, né? Você vê 10 vezes aquele anúncio, que você não interage com aquele anúncio, porque não é para você interagir, não é para te agradar de certa forma, mas aquilo está fazendo o papel, né? E aí, quando você tem a questão da atribuição, um belo dia você vai lá e clica, mas você já conheceu aquela empresa, que você está sendo impactada por ela há um tempão. Só, cara, isso aí não é nem um Dark Social, isso é o Dark Ad, né? Que é tipo, tinha até aí um lance desse, né, no Facebook antigamente, que é Dark alguma coisa, mas é justamente isso, porque o anúncio está lá fazendo o papel dele, cumprindo a função dele, só que você não tem métrica nenhuma. Talvez a única métrica que você possa considerar seja a frequência. Se você tem de fato um público bem acertado,
cara, minha frequência está alta, não tem comentário, não tem curtida, mas você tem certeza que você está impactando as pessoas. Entra um pouco no que você falou, Lucas, assim, é a forma que você consegue ter essa noção, né? É o lead score, entre aspas, para soluções que você vai atingir um grande número de pessoas. Agora, se a estratégia é um pouco mais específica, colocando, por exemplo, como o personagem principal, um CEO, um C-level, aí eu acho que realmente é o que você falou, assim, perfeito. Um lead score dentro do ABM, eu acho, cara, maravilhoso. Inclusive, depois você poderia até compartilhar com a gente aí como é que você faz isso aí. Beleza, eu acho que a Verdade. beleza é que dá para pegar alguns desses princípios e aplicar numa escala maior, mesmo que não seja uma estratégia de ABM, entendeu? E aí, como o Gabriel falou, tipo, tudo caminha para mais profundidade, tudo caminha para mais relevância. Então, eventualmente, o que você está fazendo hoje, se for um pouco mais superficial do que a média, daqui a X anos não vai estar mais funcionando, entendeu? Não, e isso que o Lucas até falou aqui nos comentários, né, de watch time. Cara, quando você pega vídeo e você consegue ver percentualmente quanto tempo a pessoa viu o vídeo, você lança um podcast, você sabe mais ou menos até que ponto no podcast as pessoas estão indo, cara, você sabe se você está conseguindo de fato educar o seu mercado ou não está, né? Que é um negócio que há 15 anos atrás, quando o HubSpot lançou e aprofundou o negócio de inbound, e-book explodiu e tem gente que ainda está fazendo e-book e ainda está confiando em e-book para gerar lead. Puta, a pessoa foi lá, baixou um e-book, te deu e-mail, você comemora porque você pegou o e-mail, mas quem falou que a pessoa leu aquele e-book? Quem falou que ela está sendo educada no seu conteúdo? No final do dia, seu objetivo é pegar um e-mail ou é educar a pessoa para que ela entenda quem você é e o que você faz, né? Eu acho que... E aí a gente volta para o ponto que o Davi falou da estratégia, né? Que ficou-se muito tempo falando de tática e você tem empresas diferentes com realidades diferentes. Não dá para você aplicar todas essas mesmas táticas, porque não tem bala de prata, e pegar, nossa, eu tenho todas as métricas, eu sei as táticas, eu sei o que funciona, growth hacking, não sei o quê. Cara, no final do dia, você precisa entender do seu negócio, precisa entender do seu consumidor e precisa ver o que para aquele negócio funciona. Porque no final do dia, cara, cada negócio é totalmente diferente. O que funciona para um não funciona para o outro. O formato que a mídia que funciona para um não funciona para o outro. Então, precisa entender do negócio, precisa ter profundidade. Mas o ponto, Gabriel, é que o maior professor de marketing do Brasil chama-se Érico Rocha. Sacou? Querendo ou não, foi ele que, não, é sério, tipo assim, o marketing digital, cara, mudou, e o problema é que, tipo assim, toda a metodologia dele era em cima da forma de lançamento. Então, assim, existe sim no subconsciente, assim, no imaginário, né, a ideia da fórmula, a ideia do copy and paste, entendeu? Tipo... Todo mundo procura, né? Tipo, se você escrever um post, as 10 melhores ferramentas que vão fazer você dar certo no marketing B2B. Cara, é um post que vai ter engajamento. Agora, essas 10 ferramentas, quem falou que funciona para o cara que está lendo? Aí tu coloca ferramenta 1, perseverança, né? Tipo assim, 42, tipo... Aí o cara para de ler, aí o tempo de leitura vai embora. É muito bom. E pegando esse gancho do que o Lucas comentou, mas é isso que eu falei. Quando eu falo de métricas diferentes, é para objetivos diferentes, porque é o que o Gabriel também comentou. Cara, cada negócio é um negócio. Tem gente que não vale nada uma primeira reunião. Tem gente que vale tudo a primeira reunião. Então, em B2B Enterprise, trabalhando em uma das startups que eu trabalhei, cara, a primeira reunião, ela era muito ouro, porque era muito difícil conseguir um papo com a persona que a gente gostaria. Então, assim, meio que o diagnóstico, o business case, todo o cálculo, cara, ficava todo mundo muito, com várias telas muito abertas na primeira reunião, porque era pouco tempo do decisor, a gente conseguia fazer algumas estimativas e valia muito. Então, cada negócio é um negócio, né? Então, o exemplo ali que o Lucas deu, surge de precisar mensurar um tipo de estratégia que está andando certo, né? Então, eu tenho um indicador de um perfil pessoal, engajamento, etc. Por quê? Porque aquilo é meu modelo de go-to-marketing. Dá para viver de LinkedIn, dependendo do tamanho, dependendo da meta, dependendo do quanto o cara quer fazer de receita. Então, acho que o segredo é muito compor essas coisas. E quando eu falo de métricas de engajamento, é conseguir evangelizar para dentro, né? Então,
Uma reunião de forecast nunca vai falar de quantas contas a gente engajou, quantas pessoas compartilharam alguma coisa. Cara, é MRR, quantas propostas, quente, frio, commit, e aí vai fechar, diretor comercial que fica apontando na cara assim, vai fechar, o cara fala, não sei, ele fala, não, você vai fechar. É isso, reunião comercial. Quem já participou de forecast de empresa hardcore em vendas, é assim, cara. O cara não... Você acha que você vai fechar? O cara fala, não estou muito seguro. O cara, não, você vai fechar. Então, tipo, cara, que é isso, né? Então, a gente precisa aprender a trazer isso e começar a disseminar essa cultura, porque à medida que essa tese da geração de demanda, do engajamento que desce para a receita de uma forma rápida, que é o lead inbound, quando fecha direto e que passa todo o ciclo de venda do outbound sempre, quando vem da forma certa, o ponto é conseguir metrificar essa nova forma de fazer, né? Então, cara, ciclo de venda de empresa educada que está com problema naquela hora e você tem preço e ele confia em você, cara, é simples, ou é preço ou não é nada, assim, a decisão de compra, porque o cara quer comprar de você. Então, eu já vi muitas vezes acontecer, já fui a pessoa que comprou por conta desse motivo, tipo, cara, já sei o que é, já entendi tudo, já estou educado, já sei o preço, minha dúvida é, vocês implantam em quanto tempo? É isso. Então, e às vezes o processo é tão engessado de vendas que o cara ele quer adiantar no processo ele e não o processo não deixa, não consegue. Não, calma, você tem que falar com a SDR primeiro, depois você vai para o close. Eu, tipo, calma, já estou fechado, estou convencido. Sacou? Tipo... Não, mas a gente tem a nossa jornada aqui e você precisa seguir o funil. Não, total. Tem autoatribuição, tem que ter o autodirecionamento. E vai ter uma coisa que a Stephanie, que é uma menina que comentou lá, porque ela falou, cara, eu desisti porque eu queria falar com um cara de vendas e não conseguia, sabe? Eu não conseguia. Eu estava num processo que nitidamente era uma pessoa que estava aí para me qualificar, sabe? Então, é um amadurecimento também dessa integração entre marketing e vendas, né? Você entender de onde vem o lead faz toda a diferença. Então, acho que isso também é uma das coisas que para 2023 é importante, assim, entender de onde vem a sua receita e quais são as características de cada lead que você está convertendo, que você está trazendo, né? Tipo, de onde ele vem, qual o processo dele, né? Qual o nível de educação dele. Exato. E aí, pegando um gancho no que você está falando, Davi, me veio uma matriz, depois eu vou colocar o link em algum lugar, mas tem uma matriz do Sales Acceleration Formula, do Roberge, muito legal do HubSpot, que eu nunca imaginei que o HubSpot faria aquilo, por ser uma coisa meio automatizada, que era meio, dependendo o nível hierárquico da pessoa e a jornada que ele está passando, o lead é direto. E aí é esse ponto que o Gabriel falou de não ir para o SDR fazer pergunta de qualificação. Cara, é um C-level. O cara vai voltar para fazer diagnóstico. É sério? E a galera faz isso. Então, assim, aprender também esses momentos. Quem é o cara? Tem contexto? É o primeiro... Beleza, aí a gente volta. Mas, cara, os ciclos se alongam por conta desses mecanismos que a gente cria também, né? Então, tem uma matriz bem legal no livro, depois quem quiser dar uma olhada, que fala muito isso. C-level, uma alta intenção, né, de conversão por algum diagnóstico, porque é formulário, coisa parecida, cara, executivo de vendas do melhor, agora, né? Tipo, call amanhã. Porque isso também no aha moment do cara é tipo, putz, tocou hoje, eu fiz reunião, eu já sei mais ou menos o preço dos caras, eu preciso fechar o meu budget, cara, às vezes tem gente que ganha negócio assim, só no SLA de atendimento. Eu lembrei desse tópico que eu quis trazer e comentar com vocês. E aí, rapidinho, só dois pontos que eu vejo para 2022, 2023, onde que eu aposto e coisas que eu acho que a gente tem que prestar atenção e que eu tenho que prestar atenção, que eu vi acontecer em 22. A primeira está ligado ali pesquisa de mercado e customer insights. Então, muita empresa nunca fez na vida uma pesquisa e toda a linha editorial, estratégia, persona, dor é baseada no que o comercial falou e no que o founder tem de visão. Não tem problema. Mas quando a gente pega a informação de lá para cá e as coisas não batem, a gente precisa ficar preocupado. Quando ela bate, aí você fala, cara, vamos para cima, né? Vamos escalar. Então, recentemente eu tive ajudando uma empresa, rodamos uma pesquisa, várias coisas a gente viu e falou assim, cara, tá mandando o caminho certo. Outras a gente falou, cara, o cara não entendeu o produto.
ou não entendeu o que a gente acha que a gente entendeu do produto. Então começou a ver esse descolamento muito grande. Então, a gente tem o LinkedIn, a gente tem essas métricas de insight de tudo que a gente faz como uma fonte de Customer Insight super relevante para monitorar termo, assunto e tudo mais. Mas, cara, pergunta aberta que fala um pouco da atribuição ali, né, que o Chris Walker bate bastante. Então, deixar as pessoas falar, sai coisas totalmente diferentes. Então, quanto mais a gente não perder essa rotina, porque por mais que tenha AI, aí as coisas vão fechando cada vez mais o espectro para perguntar e sugerir, quando você pergunta para as pessoas, sai coisa diferente. Então, esse lance de pesquisa, e aí pegando um gancho no que a Guta está fazendo com a Purple, essa linha de pesquisa ao longo da jornada, eu acho que são coisas muito para sustentar marcas e estratégias e ver que está dando certo ao longo da jornada, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, coisa básica também, pesquisa de perdidos e ganhos. Rodar uma pesquisa com perguntas importantes para quem ganhou e quem perdeu, o que aconteceu, né? O que te faria reconsiderar a minha... Essa pergunta, para mim, é a principal de uma pesquisa com um loss. Assim. O que te faria reconsiderar a solução? Aí o cara vai falar, não entendi nada. Preço, integração. Cara, pronto. Então, assim, já tem um caminho muito mais claro do que fazer. E aí uma outra tendência infinita, para mim, é o linha editorial, básico do marketing. Poxa vida, as pessoas precisam estudar marketing. Ninguém passou pela faculdade também, não leu muito, normalmente, no digital. A gente olhando... Se a gente abrir o LinkedIn, um dia a gente vai fazer um react. Entra nós aqui, todos, e a gente abre o LinkedIn, vamos tentar entender o que as empresas estão vendendo e o que elas vendem. É um exercício bom. Vamos fazer esse papo. Porque, cara, infelizmente, de olhar LinkedIn assim bem rápido, você vê que não existe uma linha editorial clara. O cara não bate nem no assunto que ele é a solução daquilo. Então, se ele fala de, sei lá, resolução de chamado em pouco tempo, o cara fala de inteligência artificial, ele fala do Gartner, ele fala de não sei o quê, fala de AI, fala do chat, fala de não sei o quê, blá, 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 e o cara não firma a mensagem dele, né? Um outro exemplo para aprendermos aqui. Linha editorial clara. Guta Tomaskin. Todo papo, todo vídeo. Hoje vamos falar sobre branding. Hoje vamos falar sobre branding. Hoje, jogo de branding. Não sei o que, branding. Que conhece muito. Por isso que ela faz isso, obviamente. Né? E aí eu vejo empresas tipo, hoje é branding, hoje é social selling, hoje é automação, hoje é não sei o que. Então, depois, ao longo da estratégia de conteúdo, ela deu errado. Por quê? Puxei tantos assuntos, cara, ao mesmo tempo, e não terminei um ano falando nada. Qual que era a mensagem que a gente queria dar, né? Então linha editorial é crítico, e aí um parêntese em relação à linha editorial, que não tem muito a ver, mas tem um pouco. É a questão de ponto de vista. No seguinte sentido, quando você pega o Mark Benioff, Salesforce Behind the Cloud, livro básico do marketing básico, ter muito claro o ponto de vista e os vilões e os inimigos. A galera não tem noção de contra quem compete, qual dor está batendo ali. E não consegue bancar. Então, precisa ter muita personalidade para você ir lá, entrar num post e dar no meio. Porque você não está batendo... O Mark Benioff fala isso no livro, porque ele brigava muito com a Siebel, né, na época de CRM ali. Então, quando deu pau com o C-Levels, ele falou, cara, não é nada contra o Gabriel. Eu amo o Gabriel é super... Só que o que ele está falando, para mim, não tem nada a ver. AI para 23, nada a ver, Gabriel. Para mim, nada a ver. O Gabriel fala, para mim, tudo a ver. Beleza. O mercado precisa dessas coisas. Tá? Então, não tem profissionais, não tem mais... acho que dessa geração mais nova para frente, cara, é só você olhar quem que banca um posicionamento na contramão de algo que está acontecendo. É muito difícil você ver. Muito difícil você ver. Muito.
Por quê? Até pela forma que os produtos são criados, né? Então, às vezes as coisas são muito criadas para atender alguma coisa, mas não bate muito na forma antiga de fazer. E tem uma oportunidade muito grande em linha editorial em relação a isso. Porque você começa a romper muito ruído quando você fala do que está errado, né? Então, o que está certo é sempre aquele paliativo, aquele conteúdo, aquele edge que, tipo, ok, dicas para você vai. Agora, quando você levanta a bandeira vermelha e fala, cara, isso aqui você não deveria fazer. Você nem sabe o que é. Você fala, o que eu não deveria fazer? Por quê? Porque é sinal de pare, é coisa antiga, é grito, é alguém entrando na sua frente. Então, essas coisas, elas são importantes. E eu acho que para todo esse level que eu trabalho, eu cruzei com alguns que tiveram que compraram essa briga. Mas é muito de personalidade. Então, não é um jogo para todo mundo. Mas eu acho que quem banca essa tese ferrenhamente, com vilão claro, com nova forma de fazer muito clara, a gente tem exemplos aí. Mark Benioff falando de software, do no software, então a forma de fazer. Quando a gente pega no B2B moderno agora, é o Chris Walker batendo em atribuição, é o Chris Walker batendo no outbound, é a Guta falando de menos de performance, mais pensar em branding. Cara, a gente está lutando contra o quê? Contra o quê? Contra quem? E bater de frente, porque se não bater de frente, todo mundo vai estar naquelas buzzwords e etc, etc. Óbvio, a gente tem que ser estrategista e esperto para não criar inimigos e não ser todo dia, porque senão você vai virar ruído. Todo dia alguém batendo em alguém, né? A gente pega, como é que chama aquele? Ryan, é o Ryan do marketing B2B. O cara faz exposed, bate, hoje eu vou revelar o que tal pessoa faz. Não é isso que eu estou falando, obviamente. Então, vamos é o posicionamento, mais que... né? É o Exato, posicionamento exato. que você tem que passar, né? Não é necessariamente o sentimento de briga, né? Desafio aqui agora. Desafio vocês três a falarem contra o que vocês batem. Desafio. Bom desafio. Porque você falou e eu estava pensando. Você falou e eu estava pensando. Anotei aqui. Gostei, cara. Eu acho que para mim depende do... Pode falar. Para mim... Não, para mim depende do negócio. Acho que nos meus posts, nos meus posts pessoais no LinkedIn, cara, é geração de lead. Quando eu falo de geração de demanda, é contra a geração de lead. Acho que isso é a primeira coisa. Ainda que eu ainda faça percentualmente um pouco de geração de lead, mas aí tem muito mais a ver com, digamos, estratégia interna de, digamos, política para vender geração de demanda, mas aí isso é outra história. E via empresa, o que a gente bate principalmente é senha e todos os métodos, digamos, antigos de autenticação, né? Todos os métodos que não deveriam mais ser usados de autenticação, mas são, acho que esses os meus dois vilões aí. E aí, Davi? Fala aí. Não, acho que é um pouco nessa linha mesmo. É o imediatismo, é o curto prazo, é a performance sem estratégia, né? E assim, eu acho que é um amadurecimento. Assim, eu não tenho, a minha opinião ela nem é tão formada em relação assim. Eu acho que nós temos que bater. A gente já está vivendo a consequência disso. Algumas pessoas estão sentindo e estão se posicionando, e outras estão só tentando nadar contra a maré, assim, sabe? Então, tipo, por isso tem que ter a questão do posicionamento. Ele existe hoje, ele existe. A performance ela tá ineficiente, ela está com dias contados. Os gestores, né, os marqueteiros não estão tendo os resultados que gostariam. As pessoas que estão sendo impactadas não estão engajando também. Então, assim, existe uma crise, sabe? Então, tipo, em quem você vai bater? Eu diria nas pessoas responsáveis pela manutenção dessa mentalidade, que ainda são os gestores e C-levels que não conseguem entender que você tem que ter uma marca forte ou pelo menos pensar a médio e a longo prazo, né? Então, assim, receita e marca forte, que inclusive é o tagline que eu estou tentando nortear aí. Acho que talvez eu mude, porque foi até o que a Guta falou, eu achei muito maneiro, né? Tipo, manual de marca hoje você não pode mais imprimir, porque ele é vivo, né? Então, mais ou menos isso. Cara, o meu, depois eu quero ouvir Guilherme? do Lucas também. Cara, o meu, o que me dá, o sangue sobe, por isso que esse aí eu disputo com quem for
a hora que for, no volume que precisar, é pensar em tática antes de estratégia. Eu passo mal, cara. Eu preciso falar de como e não do que. A pessoa começa, ela entra para falar de estratégia, ela começa nos canais, formatos. Não entendeu proposta de valor. Não sabe qual é o posicionamento da empresa. Não sabe qual dor o produto resolve. Não sabe qual que é o caminho que a gente vai, e aí vai. Podcast, LinkedIn, carrossel, vídeo. O Davi postou tal coisa, o Gabriel faz tal coisa, o Espina faz tal coisa. É a ABM, é o... Cara, calma. Para mim, esse é o grande drama. O que eu sofro em reunião é quando a gente começa a falar de estratégia, alguém fala: é verdade, Davi, vamos fazer então um flyer disso que você falou? Eu quero amassar o flyer. Por quê? Porque é a doutrina da tática, cara. É a doutrina da fórmula de lançamento, é a doutrina do inbound, é a doutrina do outbound, da ferramenta, do ferramental. Cara, se você não entendeu antes, você pode até ter uma barreira de entrada pequena por conta da ferramenta, né? E do acesso à tática. Mas você sustentar essa estratégia por um ano e meio, saber o que você está fazendo e corrigir quando dá errado, você só sabe se você entender a estratégia. Então, para mim, é sempre o que depois o como. Não vamos falar de como ainda se a gente não sabe do que a gente vai falar. E aí é bem princípio do marketing, bem posicionamento, bem comecinho da história. Então, toda hora que começa formato, eu até fico feliz quando a galera fala de formato, eu falo, cara, eu não falo muito de formato. Nem de ferramenta, nem de várias coisas. Porque eu acho que essa discussão é onde está o lugar comum. Então, eu acho onde está todo mundo acessando. Então, cara, qual ferramenta Tem um caminho, Vitor, que você está falando, que é tipo assim, que a gente pode até botar como se fosse assim, a tagline aqui de nós aqui, tipo, cara, você não sabe o que é marketing. E tem um motivo para isso, assim, não se sinta mal, né? Do tipo, não se sinta mal. Porque os maiores educadores de marketing da história recente do Brasil, né? Do digital, eles não eram educadores, eles eram vendedores, né? Que é basicamente o RD e o Érico Rocha, B2B e B2C. Assim, eles educaram todo o mercado, isso é fato, sacou? Mas com a intenção de venda, sabe? Tipo assim, eles não eram uma faculdade pública, literalmente, né? Pública, né? Vamos disseminar o conhecimento para vocês. Não, eles educaram aquilo para que você atingisse um nível de maturidade suficiente para comprar o produto deles, né? E realmente, eles elevaram o mercado de uma forma assim, cara, maravilhosa. Total. Um pouco mais recente, como eu falei do Pedro Sobral, é o que ele fez com o Tráfego, mesma coisa. Mas a ideia central é que para eles era uma estratégia. Essa é a questão. Claro. Para eles Sim, era uma exatamente. E eu gosto de uma frase do Donald Miller, que ele fala no Story Brand, que é o seguinte: você dá um megafone na mão do macaco é você fazer um site, investir em tráfego sem definir posicionamento e mensagem. Então não adianta você escalar alguma coisa que, tipo, você ir para o ferramental e ainda a mensagem não pegou nem 2 vezes, você vai escalar uma mensagem. Então esse que é o ponto. E a barreira de entrada de, tipo, eu vou lá e patrocino um post, ele traz muita gente para o tático. Então, assim, a barreira de entrada é muito baixa para você fazer performance. Entra no YouTube e aprende 1 minuto. Agora, sim, cara, sim. você entender cliente, ouvir call, revisar contrato, entender qual que é o pricing, cara, dá trabalho. E pode ter certeza que pouca gente faz. Então, para mim, essa é a maior... Você viu que já dá até uma exaltada. Pô, não, maneiro, até anotei isso aqui. Acho que é menos forma e mais metodologia, porque metodologia você tem que necessariamente adaptar para a sua realidade, entendeu? Então, tipo, metodologia, mentalidade, algo nessa linha, assim. Vou até anotar isso aqui, quem sabe eu uso aí, depois eu divido os joias com você. É mais o que... Eu sou fissurado no o quê. O que a gente vai falar depois do como. Se eu vou entregar vai ser um pombo correio, vai ser circo, caminhão de som. Cara, não sei o que vai ser. Mas enquanto não ficar claro o que, o como é muito secundário. Lucas, fala aí, você também que está no front. Bora. Antes de eu falar, quer ver uma coisa engraçada? Qual é a formação de vocês? Érico Rocha. Formação de cada um. Publicidade e propaganda. Vitor. Cara, entre muitos testes, quase fui advogado,
e no final das contas, Que loucura, cara. Eu sou administração, né? Em faculdade pública. Enfim, é só curiosidade mesmo. Porque a maioria dos marqueteiros que eu conheço que são estratégicos não são formados em áreas que são marketing, sabe? Sim. Exatamente marketing, ou tipo comunicação social, coisa do tipo. Isso é muito louco. Mas, enfim, no meu caso, cara, assim, o que eu luto contra é a mentalidade 100% focada no curto prazo, tá? Que, inclusive, eu acho que é o mal do brasileiro, que eu acho que é o mal do país subdesenvolvido, que eu acho que é o mal das pessoas que, tipo, não realmente prosperam. Mas, assim, eu cheguei nisso de uma forma muito bizarra. Com 22 anos, eu estava na beira da morte numa UTI com meningite bacteriana. E aí que eu percebi que, cara, para a gente realmente se orgulhar da vida que a gente constrói, a gente tem que construir algo ao longo de toda a vida, sabe? E não ficar só pensando ali no curto prazo. Então, outbound, por exemplo, eu não gosto se for feito sozinho. Eu gosto de construir relacionamento. Eu gosto de gerar valor em tudo que eu faço, em cada ponto de contato. Se for uma conversa com uma pessoa na rua, se for um e-book que eu estou mandando, sabe? Então, é isso. Eu penso nessa mentalidade de longo prazo e por isso que eu defendo tanto o social selling, que é primeiro gerar valor, primeiro construir relacionamento e aí depois a venda é consequência. muito bom. Essa tá na minha lista, viu, Lucas? Então a gente tá alinhado também, mas eu já falei acho que eu falei com o Gabriel algumas vezes, eu já conversei com alguns colegas assim, mas é que o ecossistema não ajuda dependendo onde você tá, né? Então quem vive em venture capital, meu amigo, é outro. Então assim, quando é bootstrap, eu acho que é o melhor caminho. Você faz as coisas, cara, o mercado vai te levando. Tem gente que ficou bilionário com bootstrap sem colocar dinheiro de outro, né? Mas como a nossa economia mais recente é de venture capital, meu amigo, é double double, triple triple, e aí o que você vai fazer não importa. E aí começa a forçar as táticas a enfiar no moedor de cana. Outbound, o que saiu? Saiu 20% da receita. Canais de venda, indicação, e aí vai. Então, esse é um outro drama, assim, mas é mais mercado mesmo. O mercado não permite, dependendo qual o business, né? Cara, não permite. Aí a rotatividade de vendas, aí o vendedor que fica 3 meses no bate-meta vai embora. Então, a raiz é muito antes. Cara, e é isso que eu acho mais maravilhoso de trabalhar em startup early stage, porque quando você entra no lugar e você ainda está perseguindo o product market fit, você tem a possibilidade de fazer toda essa parte estratégica e você vai pivotar até você encontrar o product market fit, mas de um jeito em que você vai sempre, mesmo que você precise mudar, porque de repente você vai mudar a segmentação, você vai mudar quem é a persona, etc. Você vai adaptando toda essa estratégia, vai testando o que funciona, o que não funciona, e depois que você já passou por tudo isso e você viu tudo que funciona e o que não funciona do ponto de vista estratégico, pô, na hora em que você tiver uma série B ou uma série C que tiverem te colocando, né, colocando no moedor de cana para você conseguir ter growth, cara, você tem toda essa base, né? Você teve toda essa... Enquanto que, pô, eu fico imaginando, se eu entrasse num lugar que tivesse já numa série C, D, e aí eu olhasse e falasse, cara, não teve nada disso antes, pô, ferrou. É isso, do tipo, eu vou ter que dar resultado no curto prazo enquanto eu estiver refazendo toda a parte estratégica, né? Isso assim, supondo que esteja alguma coisa fora do lugar, né? Pensando aqui na realidade que a gente está falando, que muitas vezes o tático vem antes do estratégico, né? Então, é por isso que eu acho maravilhoso startup early stage, porque você tem essa oportunidade de fazer tudo isso de antemão. Ou não, ou não. Essa que eu acho que é a beleza da coisa, porque tipo, vai ter um caso igualzinho o seu que vão estar te cobrando resultado semana que vem igual maluco. Early stage sem ter product market fit, Ah, entendeu? sim. Então eu acho que tipo, na verdade, Sim, sendo bem pode ser. sincero, eu acho que a Pode gente é ser, muito, pode eu acho que ser. a gente é muito tunnel vision no sentido de tipo padronizar coisas quando, pô, eu já fui lá para fora e vi firma de VC com uma proposta de longo prazo, por 5 anos, 10 anos, proposta do cara entrar como consultor e aí não precisa ter exit.
Enfim, então acho que tem, na verdade, o mundo tem muito mais possibilidades do que a gente é capaz de observar, e a gente acaba tipo, ficando focado nisso. Eu acho que é muito maneiro o que você está passando, por exemplo. Eu já vi muita startup early stage, tipo, tiro porrada e bomba toda semana, não tô nem aí se tem product market fit, tipo, vende o produto pro pipoqueiro ali de esquina, entendeu? Sim. Cara, e é por isso que hoje o Chris Walker comentou num post aí que um cara perguntou qual é a coisa que mais você ama no mercado se você pudesse escolher uma coisa. E aí, não, ele comentou algo tipo, empresa que entende o que o cliente fala. E um outro cara comentou um negócio que eu falei, cara, é isso, você tem um CEO que entende. Quando você tem um CEO que banca isso que a gente está falando, cara, aí é maravilhoso, porque você consegue, de fato, o CEO vai lá, ele vai no board, ele segura VC, etc., para que você consiga chegar no Product Market Fit. Então, se você tem a liderança olhando para isso, porra, aí é maravilhoso. Que é o nosso caso aqui, né? Diga-se de passagem. Gente, tava pensando aqui nos comentários e hoje eu pensei muito sobre o que o TikTok tem apontado sobre essa necessidade de humanização do conteúdo que vem crescendo, né? Porque é cada vez mais informação, cada vez mais conteúdo. E eu acho que o Vitor falou isso, né? De trazer o entretenimento com o educacional, que eu vejo que é uma coisa que no TikTok acontece muito. E o Lucas falou sobre essa humanização do conteúdo, sobre agregar o valor, né? Construir uma relação. E é isso que eu tenho sentido, somado até a isso que vocês falaram por último, que é essa velocidade. O TikTok, pelo que eu tenho sentido, é uma coisa muito rápida, de muito entretenimento, que passa alguns valores, passa umas informações, atende todas as necessidades. É por isso que essa geração que está aí prefere, às vezes, buscar coisas no TikTok e não no Google. Muitas vezes. Por exemplo, produtos da Shein, por exemplo, assim, muitas coisas estão sendo mais procuradas justamente por uma plataforma que reúne tudo isso que foi abordado, assim. E que, né, eu pensando assim, tive um insight com vocês falando sobre essa coisa de ainda ser um país subdesenvolvido, onde tudo tem que acontecer muito rápido, a gente tem que matar ou morrer, o conteúdo tem que vir muito rápido, a gente não consegue, né, também ter gastos planejados, a educação financeira no Brasil não existe. Enfim, fiquei pensando muito nesses vários pontos em comuns, assim, acho que tudo se relaciona muito. Tô gostando muito. Obrigada. Com certeza, é verdade, verdade. Muito bom, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora, senão a gente já encerra por aqui, já passamos bastante do horário, mas tivemos várias entradas ao meio, né? A gente jogou as perguntas para o meio. Então, Amanda, Luane, Juan, Bianca, Priscila, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, senão nós encerramos por aqui. Um papo super importante, muita discussão, o mercado vai virar, algumas coisas vão mudar no que vem, então os Estados Unidos é sempre referência de algumas coisas, né? Mas ainda tem muito funil, muito outbound, muita coisa lá rolando. Então, enquanto tiver coisa ali, ainda vai pingar aqui muita coisa. Mas, antes de abrir para as palavras finais aí do Gabriel e do Davi, só agradecer os dois e também a presença do Lucas, que participou com a gente e sempre agrega muito também. Uma pessoa importante para o ecossistema ali, B2B, LinkedIn, esse mundo que a gente vive. Agradecer o tempo de vocês. E a ideia é provocar essas conversas, porque sempre alguém mais esperto do que a gente em algum assunto. Assim. Então, quando eu cruzo com o Gabriel, quando eu vejo o post de um e de outro, eu falo assim, cara, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei, porque ele tá falando com profundidade de alguma coisa que eu não acho tanta coisa, é diferente. Assim. Então, é bom a gente conectar, porque todo mundo está ganhando. Né? Então, esse é o objetivo.
e ele foi cumprido mais uma vez. Então, Gabriel, últimas palavras, Davi, últimas palavras, fiquem à vontade aí, e aí a gente já encerra. Cara, acho que queria só agradecer, super feliz de poder estar aqui, de poder ter conversado com